Manuel Calvo-Hernando é uma referência para o jornalismo e a divulgação científica, tanto na Espanha, onde nasceu e viveu, quanto na América Latina, onde exerceu forte influência. Nascido em 18 de novembro de 1923, em Fresnedillas de la Oliva, uma província de Madrid, em 2023 comemora-se 100 anos de seu nascimento. Calvo-Hernando cursou Magistério e Direito e fez uma especialização em jornalismo na Escuela Oficial de Periodismo, atividade que exerceu por toda a vida. Como jornalista, iniciou sua carreira nos jornais de Madrid La Tarde e Signo, ainda na década de 1940. Em seguida, passou a trabalhar no jornal IA, onde permaneceu até 1984 e chegou a ser redator-chefe e subdiretor. Além disso, desde a década de 1950, foi chefe do Departamento de Informações do Instituto de Cultura Hispânica, uma instituição espanhola voltada para estreitar os laços entre Espanha e países ibero-americanos. No Instituto, era responsável por manter contato com jornais e jornalistas de diferentes países latino-americanos e garantir a circulação de materiais informativos entre os países. Também atuou na televisão e em emissoras de rádio. Nos anos 1960, apresentou 2 programas de TV, Punto de Vista e Um Tema para Debate, sobre questões da atualidade. Mais tarde, em 1982, chegou a ser diretor da Televisión Española, canal de TV público, por um curto período de tempo. Conheceu o jornalismo científico pela primeira vez em 1955, quando cobriu, para o IA, a primeira Conferência Mundial de Usos Pacíficos da Energia Atômica, organizada pela ONU, em Genebra, na Suíça. Em entrevista aos pesquisadores Luísa Massarani e Ildeu Moreira, em 2002, Calvo-Hernando contou: "Quando cheguei ao Palácio das Nações para a conferência, a organização do evento me entregou um monte de textos escritos por especialistas no assunto. Lendo esses textos, os participantes poderiam entender o que seria falado ali, mesmo que não tivessem uma formação na área. Escrevi 15 crônicas para o jornal sem fazer grande esforço, pois já tinham me dado todas as informações necessárias. Foi a primeira vez que percebi que o jornalismo científico era possível e que eu podia fazer aquilo perfeitamente." A partir de então, passou a dedicar-se ao jornalismo especializado em ciências. Em suas palavras, quando começou a trabalhar em jornalismo na década de 1950, abre aspas, "não havia na imprensa espanhola colunas dedicadas ao jornalismo científico, embora alguns escritores e cientistas publicassem textos dessa natureza. Quando se produzia algum feito importante no mundo da ciência e da tecnologia, o diretor ou chefe de redação do jornal pedia um texto sobre o tema, em geral diretamente a cientistas." Fecha aspas. Em 1965, Manolo, como era carinhosamente chamado, foi convidado a dar um curso de jornalismo científico no CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para a América Latina, em Quito, no Equador. A partir de então, participou de reuniões, mesas redondas e seminários de jornalismo científico na América Latina, como uma mesa redonda sobre jornalismo científico em Buenos Aires, na Argentina, em 1966, e o Seminário de Jornalismo Científico em Medellín, Colômbia, em 1969, ocasião em que conheceu o jornalista venezuelano Arístides Bastidas. Juntos lideraram a fundação da Associación Iberoamericana de Periodismo Científico, a IPC, em 1969, em Medellín, uma das primeiras associações internacionalistas de profissionais da área, da qual Calvo-Hernando foi secretário-geral e principal liderança durante muitos anos. Reunindo profissionais de diversos países da região e criada com o objetivo de promover o jornalismo especializado em ciências na Iberoamérica, a IPC foi uma importante associação profissional para os jornalistas do campo e uma promotora das associações nacionais latino-americanas de jornalismo científico. Ao longo dos anos, Manuel Calvo-Hernando esteve dezenas de vezes na América Latina, dando palestras e cursos, organizando congressos e se reunindo com os jornalistas de ciências. No Brasil, esteve ao menos 7 vezes e se encontrou com figuras importantes do campo, como o divulgador científico José Reis. Nas 5 décadas de dedicação ao jornalismo científico, escreveu milhares de artigos para jornais e cerca de 40 livros sobre a prática e teoria do ofício, além de proferir palestras e cursos que serviram de referência para gerações de jornalistas em diversos países. Entre os livros que publicou, destacam-se
El Periodismo Científico, de 1965, Teoria e Técnica do Jornalismo Científico, de 1970, Manual de Periodismo Científico, de 1997, e Divulgación y Periodismo Científico entre la Claridad y la Exactitud, de 2003. Em sua tese de doutorado, Carl Fernando pontua, abre aspas, o papel decisivo da ciência nas sociedades contemporâneas exige um esforço significativo de divulgação, fecha aspas. Ao longo dos anos de atuação, defendeu a importância da divulgação científica como um meio de promover uma consciência pública sobre o valor da ciência. Abre aspas, se queremos realmente uma sociedade democrática, é preciso que todos entendam a ciência, fecha aspas. A divulgação e o jornalismo científico seriam, para ele, formas de tornar públicos os avanços científicos, informando e interpretando os conteúdos, processos e contextos científicos, engajando as pessoas nos grandes problemas da humanidade, suscitando novas vocações científicas, suprindo deficiências da educação, combatendo as falsas ciências e criando um clima favorável aos investimentos em ciência, central no desenvolvimento dos países. Em 2002, ele escreveu, abre aspas, desvendar os mistérios do universo, enriquecer o conhecimento, melhorar a qualidade de vida são alguns dos objetivos do pesquisador científico. Esses propósitos e outros mais devem ser projetados e explicados pelo jornalista especializado em ciência e tecnologia para facilitar a compreensão do público, aproximá-lo do trabalho científico e fazê-lo participar de alguma forma naquilo que constitui a aventura intelectual mais fascinante de nosso tempo, o conhecimento. Fecha aspas. Manuel Carl Fernando foi casado com Maria Josefa Roy, com quem teve 6 filhos, 3 mulheres, Teresa, Susana e Mercedes, e 3 homens, os 3 também jornalistas, Juan Maria, José Manuel e Antônio. Faleceu em 16 de agosto de 2012, aos 88 anos, em Madrid.